Eu queria fazer uma pergunta para os dois, o seguinte, a gente está vivendo um mar de corrupção, a gente está vivendo um mar de milhões, a gente está vivendo escândalos de tudo quanto é forma e jeito. E aí, o Arthur fala exatamente em tudo aquilo que ele desfilou agora sobre o Flávio Bolsonaro. Sim. E do outro Que lado... ele falou não, que ele estava falando no off. Exatamente, é no off, E aí o que acontece? Do outro lado, nós temos um cara tentando dizer que ele tem que permanecer no governo porque ele tem uma história a defender. Ou seja, mediante esses dois fatores, sendo que um é considerado pelo que o Arthur acha que ele é, e o outro se apresentando como todos nós estamos vivendo e sabendo. Quem seria o candidato para que a gente pudesse sair desse lamaçal? Que tem chances, né? Candidato que Tirou o teria Renan. chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não, não tá em terceiro. Ele tá em terceiro lugar, isso não é minha opinião, novamente. Isso não é minha opinião, novamente. 2% terceiro. Isso não é minha opinião, Vai lá, Adriles. vai lá. E outra coisa, quando eu disputei a prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que eu não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST eu tinha 2%, ela tinha o dobro do que eu tinha. 10, tá bom. Eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra quarta eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Porque eu não voto em ladrão mesmo que esse ladrão tenha chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adlis denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá Só mais isso. apoio. Não, mas dá mesmo, Adlis. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL para apoiar o Jair Apoiar Bolsonaro... é não apoiar Lula em 22, isso que vocês não, erraram. não, Você não, entende isso, Adris, deixa eu te falar uma coisa. As Tudo bem, pessoas, vai lá. as pessoas que saíram pra apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro. Não. As pessoas que saíram pra lamber as botas, pra pagar o pedágio Não é completo do isso, bolsonarismo. cara. Cara. Eu não lambi bota de ninguém, eu não queria que o Lula voltasse. Eu não tô falando você, eu não tô falando você. Eu não tô Pelo falando amor você. de Deus. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Daí, aliás, eu nunca o mudei Holiday de perdeu. ideia. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia, então vai lá. né? E aí ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro e foi o vereador mais Não votado. pode ter tido uma epifania de luz? Ah, claro, nossa, Você não o cara pode ter tá uma na Paulista, epifania de claro, luz? o cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo que as escolas dele tenham sido pagas pelo Queiroz e ele não sabia, de repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. Tá bom. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? O que eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Puta, quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim daquilo que a gente acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Manda lá. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo Mas que ele ele não pode. vai. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que está sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês Então, acordaram, vamos fazer o deixa eu seguinte, terminar. Vocês acordaram tarde pro fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. Em um juiz que tem uma mulher que recebe 129 Sim. milhões de reais para fazer lobby de um banqueiro Sim. corrupto Por que investigado. o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto investigado Por que o Flávio eventualmente não pede deveria ser impeachment julgado. O Flávio Bolsonaro eventualmente está Não trabalhando pelo impeachment do não Alexandre de tá. Moraes. Quando perguntado, Vocês- quando deixa eu perguntado, ele terminar, fugiu da Arthur, pergunta. deixa Eu eu quero terminar. estar junto com o Flávio Deixa eu falando assim, ó. terminar, Eu quero Arthur. impeachment do Alexandre Deixa Moraes. eu terminar. Eu quero Dias Toffoli na cadeia. Ainda Eu não tem tenho uma coragem de fazer isso. campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ele ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que Então ele tem ter votou a lei da cálculo misoginia, político. por causa do Por PT. exemplo, Por isso que ele cálculo votou político. errado no fundo Arthur, eleitoral. deixa eu falar, Isso, desgraça. tá certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, Jamais. os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me esquisita, uno, cara. eu não A questão me que se uno a coloca é a ladrão. seguinte: vocês. Então, você quer contrapor de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era
um membro do conluio do PCC. Aí o que ele fez? Aí um ano que ele depois, fez? aí vocês mudaram de Não, ideia. o que ele fez? Por quê? Porque vocês Que têm ele cargos fez? comissionados da prefeitura. Amanda Vettorazzi, que eu amo de paixão, tem uma subprefeitura vinculada ao prefeito. Então vocês mudaram de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Adriles. Ah, O que o pelo Ricardo amor de Nunes Deus. fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas Acabou. antes ele era então vamos fazer o vinculado ao seguinte, PCC. vamos fazer junto. Ah, ele se arrependeu de ser... Calma, Tô falando calma, do Adriles. Ricardo, Calma, ele se sem arrependeu de ser gritar, ladrão sem e gritar. aí ele voltou Senta, à calma. honestidade. Deixa eu falar Ele uma coisa. perdeu a virgindade, depois costurou a xaxotinha ao pra contrário. dizer que Adriles, não era presta ladrão atenção, mais. presta atenção. Arthur, pelo amor de Deus, Adriles, sem gritar, você consegue, Pelo vamos amor lá. de Deus. Escuta Não, só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PCI. A gente falava porque De maneira realmente clara. Era. Renan falou, não vote nesse bosta ligado ao PCC. Calma, Adriles, tinha uma Mas eu não empresa. terminei minha Tem uma conclusão. empresa que eu reafirmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pôde, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui. sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes com uma prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Gilmar, já expliquei por tudo que isso. que um Eu já por que um expliquei policial tudo isso. emprestou 16 mil Eu já reais te pra ele? expliquei Você não tudo explicou nada isso. disso. Eu já Então vamos lá, expliquei tudo vamos lá. isso. Por que É um cálculo por que político poli- pra você fazer uma política de boa vizinhança com Ah, o Gilmar é boa Mendes, vizinhança. Então, pera que lá, eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi, nas então, pessoas vamos lá. das Deixa- instituições, deixa- ó. só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Foi uma o PT bosta, foi ia uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, tava com o dedo eu todo. sou contra, Adriles, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Presta Votei atenção. errado, pessoal. Calma. Presta atenção, Arthur. Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Foi Moraes. errado, foi Depois ele errado. fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Arthur. Porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, amor de desculpa, Deus, irmão Adriles. de alguém, primo Desculpa, de alguém, Adriles. tio de Tá alguém, faltando se apoiar coragem alguém. pra falar. Flávio Vamos Bolsonaro é do sistema. Arthur. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio Bolsonaro é não, ladrão. Vou chamar o break aqui, a gente volta já já. Agora eu vou falar no break, cacete. chamamos no Arthur, break, mamãe, pode falei. já. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Ah, que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adriles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas Agora, vamos se falar, você... eu não quero que o Lula, Porra, cara, deixa eu ele falar, bata de Marcelo. frente com o Se sistema. você... Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que eventualmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se com você você. pedir, se você como candidato a presidente da com você. República pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que falavam do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Supremo Vamos fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou te terminar com Vamos fazer uma o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda lá. Vettorazzi. Eu perguntei pra Amanda Vettorazzi ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou. Imagina, a gente E ela tá pedindo... se calou. E eu vou dizer por que ela se Meu calou. Deus do céu, Ela se Adriles. calou porque vocês tinham um partido a ser construído. não, Adriles. Deixa eu terminar. Aí tem uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente impressa. do Tribunal Superior Não, Eleitoral Adriles. era o senhor Alexandre de Moraes. E o que a gente se fez na ele época? quisesse arrebentar Que a gente com fez na vocês, época? ele arrebentava. A gente fez uma revista Foi contra cálculo ele. político que A vocês não gente- pediram Adriles. impeachment. Cálculo político Adriles, deixa eu que falar uma vocês não coisa. pediram Não adianta impeachment. gritar. É, mas Não é isso que adianta eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato pra você. Você tá falando, Calma, você tá calma, se criticando acalma, se o Flávio acalma. Bolsonaro Eu vou trazer um fato. pela mesma coisa Não, que gente do seu partido Adriles. falava, se tirar o Adriles, Alexandre de não. Moraes, Adriles, vai juntar Adriles, outro Adriles, que tá tirando Adriles, outro. Foi o que Adriles. a Amanda falou
Adriles, desliga um pouco a histeria. Desliga um pouco, baixa um pouco o volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês começaram apoiando as perseguições a bolsonaristas. Não, você tá errado, você tá errado. Você tá mentindo, você tá mentindo. Uma epifania de luz e acharam que eventualmente, deixa eu trazer fato pra você. Dá licença. Aí vocês podem receber dividendos criticando o STF, porque até a Globo Adriles, agora não adianta tá você gritar, Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda, você nega, deixa eu trazer Amanda negou o impeachment da Alexandre de Moraes. Deixa eu trazer fatos. Assim como você tá criticando Deixa eu trazer fatos. a falta de pedido Deixa eu trazer fatos. Deixa eu trazer fatos. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. O que tem a ver isso? Revistinha? Aquela que tem travesti? Não, meu irmão, não, que isso é outra coisa mentira, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente fez uma revista contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu time. A gente tem uma capa de uma revista contra. Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Depois que você grita e solta os seus fatos. Eu quero te trazer Calma, deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu não quero teu perdão, Adriles. Eu não quero perdão de quem apoia ladrão. Deixa eu te falar uma coisa. Adriles, assim. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos interrompe com fatos. Eu vou trazer fatos. Fato número 1. Eu não consigo falar os fatos, cara. Deixa eu falar os fatos aqui. Fato número 1. Que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu, que era a favor. Fato número 2. Enquanto você disse que a Amanda se calava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre de Moraes e estamos soltando outra agora. Número 3. Nós estamos pedindo impeachment do Alexandre de Moraes antes do Flávio Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto. Sabe quem foi a favor do inquérito ilegal das fake news que nós criticamos? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes. Ele tem posicionamento escrito a favor do inquérito. Não, sabe quem indicou ele pro STF? Jair Bolsonaro. Calma, deixa eu terminar, Adriles. Deixa eu terminar. Ele só errou em indicar um garantista a favor do inquérito ilegal da fake news pro STF. Pessoal, fora isso, ele é patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor do Toffoli. Eles não sabiam até onde chegar. Eles nunca sabem de nada. Não sabiam até onde chegar. O Flávio não sabe que estão pagando a escola do filho dele. Foram ingênuos. O Gilmar Mendes não sabe que o Flávio é ladrão. O outro não sabia que ele era a favor. Ó, pessoal. Mas eu não tô defendendo o André Mendonça e o Cássio Nunes. Calma, Mona. Calma, Mona. Vocês não pediram impeachment do Alexandre de Moraes. Eu tô acabando. Calma, Mona. Esse ano vocês estão pedindo impeachment. E você tá criticando o Flávio. Não adianta você gritar. Não adianta você gritar. Coisa que vocês demoraram 10 anos pra fazer. Sabe quando eu pedi o impeachment do Alexandre de Moraes? Não se pega em 2022. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando eu já tava em 2 inquéritos. Isso se chama coragem. Isso se chama ter culhões. Vocês não tiveram culhões de pedir o impeachment do Alexandre de Moraes porque vocês aproveitaram do Alexandre de Moraes criticando, arrebentando, perseguindo e prendendo o bolsonarismo. Vocês foram complacentes. A prisão do Felipe Martins, que tá mofando na cadeia até hoje. Agora vem posar de arauto da liberdade contra o STF. Depois de 10 anos. Eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão vai ficar dois falando e gritando. Não adianta o Adriles gritar. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato está na mesa. Você fala baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro. Eu sou inteligente, Adriles. Eu sou um cara que eu sou apaixonado, falo com o coração. Exatamente. Você tá apaixonado e gente apaixonada faz merda. Eu tô apaixonado por um princípio de humanidade. Tem que arrancar esse careca desgraçado. Tem 10 anos que eu falo isso. Adriles. E vocês estão falando agora. Bem-vindos, mas agora. Flávio Bolsonaro não vai arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado cacete, Você está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. Okay. Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT e quero combater o Alexandre de Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque mas vocês estão combatendo o Alexandre de Moraes, se aliando ao Lula de maneira subliminar. Cara, eu quero quando que o Lula você prega o voto nulo em 22, você tá dando aso a que o Lula se eleja presidente da República. Vocês
fizeram uma parceria subliminar. Vocês pediram. Não adianta você Deixa eu te gritar. falar uma coisa. Vocês Não pediram o adianta você impeachment do gritar, não adianta Bolsonaro você gritar. baseado em Não adianta você rigorosamente gritar. nada em 2020? Não adianta você rigorosamente gritar, nada. Adriles, E deixa eu te se falar uma uniram à coisa. esquerda em Calma, 2020. Adriles, senão não Deixa eu te falar uma coisa, consegue deixa eu te falar uma falar. coisa. Adriles, Um de cada vez, escuta vai. só, escuta Vamos só, lá. escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro Nossa, e se uniram à esquerda. Eu vou falar uma coisa. 2020. Eu vou falar uma coisa que começou. fala que não. A sua fala começou dizendo o seguinte: que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, Guerra as quem? pessoas vão achar. Ao sistema, você disse que o Flávio Bolsonaro ele não poderia, por exemplo, pedir impeachment Tem que ser Alexandre uma guerra Moraes, calculada. porque a gente não poderia Organizada, declarar guerra. racional. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta, vou prender e vou matar o bonitinho. Comando Vermelho. Que Eu vou legal. prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre Moraes Eu vou até esse derrubar cara o me Lula. prender. Eu vou ou no até esse segundo turno cara- apoiar Flávio Bolsonaro você contra vai o Lula. apoiar outro ladrão, Se no cara. segundo Você vai apoiar outro turno, ladrão. segundo Você turno, vai apoiar Flávio outro Bolsonaro. ladrão. O Lula Eu comandou não o maior voto esquema em de corrupção ladrão. da história da Eu humanidade. não voto em ladrão. O maior esquema de corrupção da Isso história não da anula humanidade. a corrupção do Flávio. Você disse, Isso até não o anula- rachador, se ele resolver o problema do Exatamente, Brasil, só que ele eu não voto. vai resolver. Sabe Mas por isso quê? é mãe de nada, pra saber? Ele é filho do Bolsonaro, Deixa eu o cara falar tá uma sendo coisa. torturado e morto Você não na precisa cadeia. ser mãe de Coisa que Ná o Kim Kataguiri pra saber. justificou. Deixa eu falar Tem uma que coisa. morrer na Você cadeia, não o precisa ser Bolsonaro, mãe de Ná. o japonês do MBL Adriles, lá. não adianta você Entendeu? gritar. Você não precisa ser mãe de não Ná para de falar. pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Quando você Incômodos, raciocina cara. sem Eu tô paixão, trazendo fatos que ele nunca dói. foram contra o Alexandre Eu não Moraes. preciso ser mãe Nunca de foram Ná. contra Eu o não STF. preciso ser mãe de Vocês Ná. admitiam Eu a não perseguição do preciso ser mãe de agora Ná. você tá dizendo que Para vocês saber viraram arautos que um da cara que liberdade. tem um inquérito nas pelo amor mãos de do Deus. Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mãe de Ná pra saber que um cara que tem um processo travado pelo STF não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mãe de Ná pra Querido. saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Ninguém tá Toffoli. na mão do Dias Toffoli. Então está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado Pelo pelo STJ. STF em fevereiro É, os de fatos se 2025. contradizem, mas tudo Não, cara, faz o seguinte, você que está aí... Tá aqui, ele acabou pesquisa- de mostrar. O menino Vamos ler a aqui matéria junto? mostrou, pelo Você tá amor com de medo? Vamos ler a Deus. matéria junto? Dá Vamos ler a pra matéria mim. junto? Vamos ler a matéria junto? Não vou ler matéria Tá junto. com Deixa medo? eu falar agora. Mas você tá com medo, Não, vai Adriles. demorar 3 horas. É Não, o STJ então que eu vou travou. resumir pra você. Puta O que STJ pariu. não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, Então você o faz STJ leis, travou. você deve saber disso. Tá na O mesma. Tá na STF mesma. travou Não, vai a voltar nisso análise novo, do tá? mérito. Eu já ganhei. Isso é fundamental, sabe por quê, Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão. Você tá falando Você uma está apoiando um questão ladrão. burocrática pra justificar Não uma é. perseguição. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do Eu mérito. posso falar ponto final. agora? Já falou Tá. pra ficar dentro. Mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente Não, vai ele tá ficar... falando. Ele que volta. Não, mas- redemoinho. Rafael, Já ganhei esse debate. Rafael, pode fazer E mesmo essa assim eu amo. Esse cara é bom. Ele foi um bom deputado. Não tem entendeu? como não Eu quero reconhecer, ser Adriles, porque complacente. assim, deixa eu Olha ser... que arrogante, Eu sou desgraçado. mesmo, sabe por quê, Adriles? filha da Porque puta. eu sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Ah. Porque eu não apoio ladrão, irmão. Mas você apoiou o Lula de maneira Pelo amor de subliminar. Deus, você cara, admitiu nossa, o Lula. esse Se argumento tem, é tão puta idiota, que pariu. cara. Se tem Hitler, Tipo assim, presta atenção, se não, tem Hitler, do outro lado Winston Churchill. não, Winston não, Churchill sabe gênio. quem matou gente na Não, África de maneira gênio, injusta. não, Se gênio. tem Hitler e Deixa eu Winston explicar, Churchill, você vai gênio. apoiar quem? Você Eu ficar não em cima do apoio muro Hitler. entre Eu Hitler não e apoio Winston Churchill, Lula. entre Eu não Bolsonaro, apoio Jair entre Bolsonaro, não Bolsonaro apoio Flávio e Lula. Bolsonaro. Vocês ficaram em Não cima adianta do você muro gritar, porque acharam que Adriles. vocês seriam uma oposição Adriles, não preferencial. adianta você gritar. Não Entendeu? adianta você gritar. Tem 10 Não adianta anos você que gritar. vocês ficam jogando pedra você na fica própria gritando, carne. você fica O Bolsonaro gritando pode ter os aí, defeitos, todo mas ele é de apaixonado. direita, cara. Não, ele não é As de pautas direita, que ele é ladrão. defende são as suas. O Bolsonaro, Ele é ladrão. Bolsonaro é Ele é uma ladrão. virgem, Iracema. Ele não tem nem Então, mosquinha nos grandes eu acho, lados dele. eu acho que pode fazer o seguinte. O eu acho Renan que- tem eu acho que a gente, o Renan não tem Peladão nenhum também não é. processo de corrupção. Tá, acabou de Me ler, cita meu um. filho. Acabou de ler. Me cita meu um. filho. Me cita um. Acabou de ler. Me Direito cita um. trabalhista, uma série de Não, coisas. não, direito trabalhista não é corrupção, Adriles. Deixa eu explicar pra Não, você mas que é talvez você não malversação de entenda. dinheiro. Vamos lá, Pelo amor de Deus. vamos lá. É você não pagar as pessoas, O Renan, né? vamos falar do Renan um pouco. Você tá O roubando Renan, as deixa eu pessoas. explicar. O Renan, ele não responde nenhum processo 60. de corrupção. 60. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor não é só aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que se nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, é simples desse Você tem jeito. 60%. Agora, deixa eu explicar pra você. Eu prefiro 1 milhão de vezes votar num cara que tentou empreender e tem processos trabalhistas. Eu também tenho, Eu não Adriles. estou dizendo E que o Renan provavelmente seja você tem. ladrão. É porque Eu tô você não pode dizendo. falar isso. Não, Eu mas tô você dizendo não pode que o dizer que o Flávio é eu ladrão.
posso. Flávio é ladrão. Cadê a prova? Cadê a Meu condenação? Deus do céu, Se um tem velho, um é muito processo, o difícil, outro tem cara. 60, É muito e os difícil. dois não foram condenados Não, nenhum dos dois é ladrão, meu Lindô, filho. Não, Lindô, deixa eu explicar Um pra tem você. 60 processos. Não, o outro tem um. Lindô. Não, ladrão você pode Lindô. roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionário Adriles, de não todo adianta erário você público. gritar, não adianta você gritar. Não, você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo Se absolutamente processo é diferente. condenação, e todo Deixa eu mundo te é falar uma ladrão. coisa, eu não tô O falando Beraldo é isso, ladrão, eu não Beraldo estou falando adora o isso. Beraldo. Só tô O falando mal desse que mérito eu da gosto. questão do Flávio Bolsonaro nunca foi Vai tá analisado, igual a Maraquitá, porque ele cara. foi... De novo, vai repetir pela 8ª vez. Mas já foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Ah, tá bom, então tá bom. Muda, É tipo pelo assim, é amor igual de jogar Deus. xadrez com pombo. Eu vou fazer o Mas quê, eu velho? já falei mil O cara vezes. gritou pra caralho, falou um monte de Eu coisa. já Então falei vou mil voltar vezes. nisso, eu O vou cara voltar tem um nisso. processo que foi arquivado. O Renan Não teve foi 60 arquivado, processos não que foi arquivado. Não foi Chuchu. arquivado. O STJ travou. Não foi ó, arquivado. muda. Não, muda. Senão tá visual. Ele tá com medo de debater isso, não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael, vamos mudar de assunto? Muda de assunto, pô. Então, o diretor Não, respondendo. o diretor tá Respondendo, pedindo pra falar respondendo. do Banco Master. Ó, Banco a gente Master. vai concordar. Não, eu vou dar um jeito de falar do sacanear. Banco Ah, o do diretor tá mandando. Não, mas tá calor Então pra caralho. o diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo Master é bom. do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, e depois do toda Arthur ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo. Acho ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. E aí, aquilo que Maquiavel diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas tudo bem. Maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetiva à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chama, o Fux chamava, o Fux não, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? O inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início... Não apoiamos. Coloca no IA depois. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início Nunca fulcral. apoiamos. De 2019 até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra Foi golpe de golpe tíbio. militar, Vocês irmão. não atacaram de frente Não, nós esse atacamos problema, sim. porque Eu era acabei de uma mostrar questão pra que você. afetava exatamente vocês. Eu acabei de Se o falar pra você. Bolsonaro for destruído, eventualmente Não, a gente o tem uma revista Bolsonaro impressa será contra o uma Alexandre pessoa Moraes. a menos diante Adriles, da nossa ascensão ao poder. deixa você falar. Deixa eu só Agora, terminar. Deixa eu só terminar. mas deixa eu falar depois. a minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção impune de um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto, que recebe 30 milhões para fazer um resort, que tem até um cassino, exatamente pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que vocês, essencialmente eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você Vamos lá, e o Adriles. seu grupo do MBL foi Você está omisso errado. em relação ao Você está crescimento do errado. STF. Primeiro lugar. Eu, em 2022, Calma, pedi o Adriles, impeachment vamos lá. dessa gente. Eu tô em dois inquéritos. Dois Adriles, inquéritos. Adriles. Sabe por que eu tô no inquérito? Adriles. Porque eu falei que tinha censura no processo vamos lá. eleitoral. Agora Minha vamos- vez, minha vez. E perdi minha minha vez, rede social minha vez. por 6 Primeiro lugar é o meses. seguinte. Mas não interrompe agora. Primeiro lugar é o Adriles. seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que estava Não, eleito. é isso. Haja vista que Vocês querem poder só pra dá si, licença, só pra Adriles. vocês, Se vai você lá. pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é parente do Bolsonaro, ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Comecei, eu só comecei, Adriles, calma. Vamos continuar. Outra Foram coisa, omisso. você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente falaram não foi nada? omisso. Calma, Adriles. Calma, Peraí, Adriles. Adriles, Quem por foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava. pediu. Dá licença. Mas você tá mentindo. Bastava o Pera aí, Jair Adriles. Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão. Teve patriota rezando hino pra
limpar pneu, teve gente pedindo intervenção alienígena, não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu Pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou, prefiro de um Pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no Pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar Flávio Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que assim como você tá apaixonado e grita, né? Ah, eu amo o Bolsonaro, não é ladrão! E não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adrilês, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim, a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa, Rafael, deixa eu falar. Desculpa, Rafael, você quer falar alguma coisa? Não, que a gente tava falando do Banco Master. Não, agora fodeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. É que assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, Não, pera aí, só existe... Eu vou dar outra resposta. Não, eu vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge aqui é o contrário. Quem deu superpoder pro STF foi o Bolsonaro. É isso. É isso. Agora deixa eu falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido dado. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam para perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente a gente nada. imprimiu uma revista sobre isso, cara. Não disseram nada. Nós falamos isso no Twitter, nós falamos isso no meu canal, falamos isso em tudo quanto é lugar. Você tá mentindo, cara. Uma palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro, como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamei, que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22... Eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu fiquei no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, elas estavam gritando e berrando por liberdade. Aí, sabe o que aconteceu? Liberdade que vocês do MBL não pediram. Adriles, ao golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, Adriles. Porque vocês fizeram voto duro em 2022 e foram complacentes a esse estado de coisa, de perseguição, de massacre, de morte, de crédito, de prisão do Felipe Martins por um golpe que não deu. Não seja um falso indignado, Adriles. De ascensão ao cara, poder. você tá cuspindo em mim aqui, velho. Calma, Adriles, calma. Foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. O silêncio de vocês, a ninguém ficou quieto. Quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Quem gritou contra o STF fomos nós, e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Dá licença. Não, cara, deixa eu te falar uma coisa. Foi preso, meu filho. Adriles, não adianta. Ele não deu o golpe. Não adianta você gritar, Adriles. Não adianta você gritar, Adriles.
deixa eu te falar uma calma. coisa. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Você tá fiz as cuspindo pazes até na minha água aqui, velho. Não calma. adianta você gritar. Toma Deixa eu te falar água, uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. liberdade, Só que do duas humanismo. coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou para elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença, quando Sóstenes, dá licença, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia para essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Jair Messias Bolsonaro. E por que não E pode aí eu vou fazer te falar uma coisa, o que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os Ah, você liderados. queria Dá matar o licença. Bolsonaro, é Não, isso? não. Mata Adriles, o velho, Adriles, mata o Adriles, presidente. Adriles, deixa eu Porra. falar uma coisa. Adriles, Deus, né? você Ele tá consegue sendo entender. morto, Adriles, calma. literalmente. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele Não, sangrar. foi o que fizeram literalmente, enfiaram a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar um Não, raciocínio. uma facada não é simples. trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no Não, bucho. Adriles, Facada no explicar. bucho. Isso foi campanha Ué, de 2018, você tá tudo confuso aí, na cara. época vocês também eram Vamos lá, meu irmão. antibolsonaristas. Vocês Vamos lá. contribuíram pela Não, campanha de ódio Adriles, contra ele. Adriles, calma. Vai, Chuchu. Vamos com calma. O lance é o seguinte: quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar metaforicamente Matar o o líder Bolsonaro. para salvar os seus Mata o liderados. Bolsonaro, é a ideia do Deixa eu MBL. falar uma Mata o coisa, ó. Bolsonaro, libera a Você que tá véia. assistindo, deixa eu falar uma coisa. humanista, meu Você Deus que do tá céu. assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente Eu a posição não sei onde dele. você vai chegar. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matará, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma Não, coisa. o que você tá falando? Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. Sacrifica o Bolsonaro, deixa ele torturado na deixa eu cadeia. explicar pra Mas você, deixa eu Adriles. só Deixa eu terminar, explicar. Adriles, Quando a senão gente não fala consegue. sacrificar Amém. metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica? Você consegue. Se eu, Eu falar sou o poeta, seguinte. eu sei disso melhor que você. Então você é poeta. Então você, Faço como poeta, aliterações, alegorias, faça uma metáforas. faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição Ligo tem a alto, chance. Ele tá vendo? Ele tá. Eu sei, Não tô Adriles. nervoso, não. Eu Deixa sou falar- passional em relação deixa eu te falar uma à coisa. humanidade. Não, que vocês cara, você não tá perderam, indignado, né? Adriles. Muito Deixa eu te feio. falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. Que Deixa eu terminar o Isso é raciocínio, tática retórica. Adriles. O seu cara retórica é Deixa- tão bom. deixa- Você vem com deixa- esse truque Adriles, retórico. Você tá em Adriles. apuros. Você tá tremendo. A gente, quando a gente tá tem essa apaixonado, a gente paciência. comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a gente adrenalina Apuros do bate, quê, meu calma. filho? A gente sua frio. Você não está com Apuros do calor, quê? você está suando Eu frio. tô indignado porque vocês deixaram, vocês Adriles, silenciaram em relação calma, ao deixa eu golpe que explicar. foi dado Eu tô pelo acabando STF. de mostrar pra você Entendeu? que o Sóstenes Pelo amor de Cavalcante, Deus. quando teve a chance de soltar Você já repetiu a isso 8 senhora... vezes. mas você não deixou eu completar Então o vai lá, raciocínio. meu filho. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. no Exatamente. pacote, Então, né? o que ele fez? Ele não queria matar o Bolsonaro metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que um líder faz em nome dos seus Mas o liderados, Bolsonaro foi mas preso, ele fez filho. o contrário. Calma, Ele foi preso de Adriles, qualquer ouve, forma. cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as Corte pro senhoras. MBL, a edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei lá? bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O Pode ir? bolsonarismo não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas ser presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Vamos Então, o lá? que eu tô dizendo pra você é, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, Eu tô não adianta falar que você se falsamente importa com indignado, as eu sou pessoas. péssimo ator, eu não Você consigo não indignar está nada, nem indignado, você não falsear está nada. preocupado com essas Estou pessoas. indignado, Você está sim. preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste, cara. É deixa eu isso. te falar. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse para você.